Meus amigos, o Brasil venceu o Egito por 2-1 e vamos aqui argumentar um pouquinho sobre o que eu achei desse jogo. Eu tenho os comentários aí de fundo da televisão, porque o jogo acabou de se encerrar, provavelmente você está vendo esse vídeo no dia seguinte, mas vamos conversar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, sobre o que eu achei, né? A gente está vendo aí na televisão nesse momento o pessoal se cumprimentando e tudo mais. Esse foi o último amistoso do Brasil antes da Copa. Então, o que a gente pode falar sobre esse jogo entre Brasil e Egito? Primeiro, foi um jogo de certa forma bem organizado, a seleção brasileira tentando tomar a iniciativa, tentando propor mais o jogo, né? Apesar das dificuldades que teve durante o período, né? Eu fiz aí comentários durante o jogo que você acompanha aí dos meus shorts. Se você não viu, tá disponível para você ver. E eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu achei da seleção brasileira. Eu gostei bastante da entrada do Fabinho no segundo tempo. Acredito que a entrada do Fabinho serviu para dar uma sustentação muito melhor no sistema da seleção brasileira. Eu gostei também da jogada do Bruno Guimarães, né, que fez o primeiro gol da seleção brasileira em uma roubada de bola, mostrando que está muito atento, e a disputa pela titularidade na seleção brasileira na cabeça do Ancelotti está muito confusa, né? Pelo menos é o que eu acredito. O Bruno Guimarães aí fazendo o primeiro gol do jogo, sendo muito assertivo na sua marcação da pressão alta, que a seleção brasileira vai usar muito nessa Copa, porque o que acontece com essa escalação da seleção brasileira, né, um 4-5-3, né, ou variações para um 4-4-2, para o 4-1-4-1, a gente consegue verbalizar que a seleção brasileira ela tem diversas maneiras de se portar dentro de um jogo só. Então, a seleção brasileira do Carlo Ancelotti ela nos dá alternativas de pensamento e para diferentes tipos de adversário, né? Contra o Panamá foi um time diferente, né? E as mudanças no segundo tempo serviram para ajudar a seleção brasileira a se manter sempre ativa. E eu vi durante o jogo, né, durante a transmissão, o Carlo Ancelotti buscando sempre a intensidade do jogo. E eu acho isso muito válido, porque tendo a intensidade do jogo, apesar das substituições, você não perde ali o sentido da partida. Então, as substituições foram bem feitas. Eu gostei muito da participação do Alexandro, né? Que jogou como lateral e jogou como zagueiro, então a gente tem essa opção também. Tivemos o retorno de Marquinhos e de Gabriel, né, o Gabriel Magalhães, que estavam na final da Champions League e não haviam jogado o último jogo da seleção, mas entraram muito bem, né? Tiveram um jogo bom, exceto pelo erro de comunicação, na verdade, entre Marquinhos e Casemiro, né? O Marquinhos foi recuperar uma bola e quando foi passar para o Casemiro não estava olhando, então aí houve a roubada de bola e aí acabamos tomando o gol do Egito. No demais, o Brasil jogou bem, o Endrick, né, tendo estrela, fazendo mais um gol com a seleção brasileira, dando a vitória para o Brasil, né, em uma jogada onde ele utiliza o corpo, né, faz ali a parede e consegue bater na saída do goleiro, e a gente acaba conquistando essa vitória. O jogo, no começo, foi um jogo de muito estudo, né, a seleção brasileira tendo que avançar muito as linhas, a seleção do Egito esperando o Brasil tomar a iniciativa, tentando buscar o contra-ataque, e buscou dessa maneira com o Marmoush, que fez uma partida muito boa. O Salah entrou apenas no segundo tempo, mas quando entrou, eu pensei que faria uma fumaça, que faria uma bagunça, mas na verdade ele foi muito bem controlado pelo nosso meio campo, por nossa zaga. O nosso time fez um jogo tranquilo, né? Então o Danilo, né, o Danilo Santos, o volante, o meia, entrou bem no jogo de novo. Ele saiu do banco dessa vez e jogou muito bem, então ele é um cara que conseguiu pontos com o Ancelotti,
vem conseguindo pontos com os torcedores, pelo menos com os mais atentos como eu, por exemplo. O Paquetá também fez uma partida muito boa, até antes de ser substituído. Fez uma partida ok, é um cara que consegue ser ponta de lance, consegue ser também um movimentador de jogadas, então o meio campo da seleção brasileira tá muito bem servido. Você tem Fabinho e Casemiro para fazer as volâncias, então e Bruno Guimarães também, então no meio campo estamos muito bem servidos, não vai ser igual em 2022, que ao perder o Fabinho, ou pensar em perder o Casemiro, que era o titular da posição, estávamos perdidos. O jogo foi muito bom, eu gostei, gostei muito mais porque a gente ganhou, então a gente vai com moral de ter vencido os últimos jogos. Vencemos de formas diferentes, a seleção vem ganhando aí mais corpo de seleção titular e time reserva para o Fabinho, né? Então a vitória sobre o Egito é muito bom pra gente, né? Eu gosto das mudanças do Ancelotti, gosto que o Ancelotti também utilizou todos os jogadores, ele não convocou só para preencher o elenco, ele vem usando os jogadores em formações diferentes, em situações diferentes. Então isso é maravilhoso, mas e você? Você viu o jogo? Se você não viu, os principais comentários estão aqui nos meus shorts, né? Não esquece de se inscrever no canal. O Brasil vai para a Copa do Mundo com vitória sobre o Egito, uma vitória convincente, uma vitória que passa recados de que a seleção tem mais de uma função para jogar, de que tem mais do que os 11 titulares para entrar dentro de campo. A Copa do Mundo é na semana que vem. Nós vamos ter o nosso primeiro jogo e eu aposto em uma vitória da seleção brasileira, aposto que passe em primeiro do grupo com tranquilidade e a gente pode ir muito longe nessa Copa e esperamos que o Brasil chegue até a final e que saiamos com o título. Bom, demais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos. Se você é novo por aqui, parabéns, chegou ao melhor canal de futebol e de comentários que você vai encontrar. Um abraço, até a próxima, viva futebol, viva a CBF Seleção Brasileira. Viva o futebol, o melhor futebol do mundo, que é a seleção brasileira, a seleção canarinha, a melhor seleção de todas. Um abraço, até a próxima, viva futebol. Fui!